Olá, bom dia. Esta semana tem um evento muito especial que para a gente aqui da Assembleia, nós funcionários, jornalistas, tem uma conotação mais que especial. Vai ser o lançamento do primeiro livro de um amigo profissional que deixou a gente não faz 3 meses. É o primeiro livro de Djalma Rodrigues que vai ser lançado nesse sábado. E quem veio aqui conversar comigo para a gente saber tudo a respeito do lançamento desse livro e da gestação dele é o editor que participou de todo esse trabalho, meu amigo escritor também, Nonato Reis. Bom dia. Bom dia, Elda. É um prazer estar aqui conversando com você. É um prazer meu recebê-lo, principalmente, acho que agora numa missão, a gente já conversou aqui, você como escritor, falando das suas obras, né? Agora a gente vai falar de uma coisa mais, vamos dizer, mais sentimental para nós, para você então, que tinha ele como irmão. Esse foi o único livro do Djalma Rodrigues. Foi o único livro que ele começou a escrever na fase de tratamento da doença. Depois que ele foi diagnosticado com a doença, né? E aí ele começou a escrever textos, assim, aleatoriamente, né? De forma despretensiosa. Ele não intencionava escrever livro. E eu comecei a ler esses textos que ele mandava para mim. Tudo que ele escrevia, ele mandava para mim. Aí aquilo deu estalo, né? De Djalma, tu tem que sistematizar isso num livro. Mas tu acha, Reis? Claro, cara, é a tua vida. Isso é uma memória importante, né? Você tem que deixar isso aí para as gerações. Você é um jornalista que é referência na categoria. Com certeza. Viveu muitas histórias, né? Participou de muita coisa, assistiu muitos fatos. Então, isso precisa ser documentado. Ele começou a escrever esses textos aleatoriamente, mas o que? Eram textos sobre a vida dele? Ou Texto temas específicos? Sobre fatos que marcaram a vida dele, a partir dos 7 anos. Porque o órfão e o jornalista que foi... Olha, eu estou com um livro bem aqui, só que ele está falando de O Órfão, eu vou mostrar bem aqui para vocês. É o primeiro livro, tá aqui, ó, Djalma Rodrigues, O Órfão, jornalista. Para onde eu mostro? Para cá? Pronto, o órfão e jornalista. Sim, então o órfão é uma coisa, o jornalista é outra, são 2 personagens dele mesmo que ele pegou para montar o livro, é isso? Esse título é um divisor dentro do livro, né? O órfão é porque ele fica órfão de mãe, a dona Bibi, aos 7 anos. E ele começa a descrever o livro a partir desse fato que marca de uma forma indelével, né, a vida do Djalma. E a partir daí o Djalma ele começa a peregrinar pelo mundo, isso marca ele profundamente. E apesar de ter sido acolhido na família, ele não se conforma com aquela situação e ele pega a estrada e sai peregrinando e vai aportando de casa em casa. E onde ele chega... Ele chegou a ser adotado? Ele foi adotado 4 vezes, né? Por 4 famílias. 4 famílias. Exatamente. E não ficou Uma em nenhuma? delas, a do desembargador Zé Bernardo, né? Que é irmão dele. E que é irmão dele, exatamente. Que é uma família muito ampla, uma família assim onde ele foi acolhido com todo amor, né? E ele era tido como um membro da família mesmo, né? Uma pessoa muito amada e muito admirada na família. Foi a última família, a última casa para onde ele permaneceu em definitivo. Né? Ok. Aí, a partir daí, ele começa a contar a história da vida dele. Isso, exatamente. Então, aqui a gente tem os 2 personagens, ou esse jornalista vai falar só do órfão? Não, ele fala do órfão e do jornalista. Agora, é importante destacar que é um livro de memória. Djalma, ele não fala da doença, né? Ele escreveu durante a fase de tratamento, ele não fala nada sobre o presente. O livro é todo sobre o passado, são memórias dele. Então ele descreve a vida dele a partir dos 7 anos e, enfim, até chegar a vida dele de jornalista, né? A estreia dele é em 79, no Jornal, que era do Sistema Difusora. Quando ele entrou, ele ainda não era, depois passou a integrar o Sistema Difusora. Enfim, aí ele descreve toda essa trajetória dele de jornalista nas redações de jornal e também em assessorias de imprensa. Só na Câmara, ele foi diretor de comunicação por 21 anos. Né?
Por Quer dizer, 20 anos, ele quer trabalhou dizer, com 6 presidentes. Isso, eu ia dizer, né? Eu ia fazer a conta, mas você já fez, né? 6 presidentes ele passou. Isso. Conseguindo se manter, eu lembro disso. Ele era, assim, acho que eu já conheci ele como... que ele tinha dentro daquela engrenagem. Daquela engrenagem, eu lembro que ele conhecia como ninguém. Que eu conheci ele já pela Câmara mesmo, ele já era diretor de comunicação da Câmara, né? E conseguiu se manter lá. Esse livro vem quase 3 meses depois, vou fazer ainda 3 meses, né? Que ele faleceu, foi em junho, 22 de junho, 22 se eu não de me junho. lembro. Ok. A gente pode dizer que é uma frustração por ele não ter podido ver o resultado desse trabalho que levou um tempo da vida dele para ser construído. Mas a gente pode ter uma outra visão também, né? Que é o que torna a lembrança dele eterna. Quer dizer, uma tristeza muito grande por ele não poder participar do lançamento do livro, que é o ponto, né? É o esplendor, digamos assim. Sim, sim. Mas, assim, ele viu a obra dele concluída, ele terminou de escrever esse livro, né? Quando ele realmente ele chega a um ponto que ele não consegue mais levar adiante esse projeto, ele me mandou um áudio, isso 20 dias antes do falecimento dele. Ele me mandou um áudio, esse áudio eu vi só uma vez, eu não tive coragem de ouvir outras vezes. Foi só porque é uma coisa muito dolorida, né? Muito impactante. E ele me disse, Reis, olha, não dá mais para me continuar com esse trabalho, né? As coisas estão terminando para mim e eu gostaria que você ficasse com esse livro e você fizesse dele o que você achar melhor. Eu entendi que, na verdade, ele estava querendo que eu concluísse a obra dele, que eu publicasse a obra dele. Eu disse, Djalma, olha, quanto a isso você não se preocupa, porque é um compromisso que eu estou assumindo contigo. Esse livro, eu fui um dos principais entusiastas. Ele dizia que eu era o padrinho do livro, né? Você é o então, padrinho. Esse livro ele vai ser lançado, você não se preocupe com isso, né? E no dia que o Djalma faleceu, eu fui o único jornalista que esteve com ele no dia da morte dele. Eu sei disso. De manhã cedo, a Elineuza, que é a mulher dele, mandou uma mensagem para mim e disse, olha, Reis, se tu quiser te despedir do teu amigo, a hora é essa. Aí eu fui lá no sábado de manhã, que ele morreu no sábado. Ele ainda estava lúcido, né? Ele morreu à tarde e eu fui de manhã. Ele estava lúcido, não conseguia mais falar, mas estava lúcido. E aí eu falei para ele, olha, Djalma, aquele compromisso que eu assumi contigo de publicar o teu livro, eu estou reiterando aqui. O teu livro vai ser lançado. E a gente vai prestar uma grande homenagem para todos os teus amigos, as pessoas que conviveram contigo, as pessoas que te admiravam, as pessoas que te acompanhavam. Nós vamos estar presentes nesse lançamento e lá nós vamos prestar uma grande homenagem para ti. Ele começou a chorar, né? Pegou a minha mão, assim, em sinal de agradecimento, e colocou no coração dele. Colocou bem em cima. Pois é, eu fiquei sabendo disso. E é uma imagem que eu nunca vou esquecer, né? E depois do falecimento, de alguns dias, eu comecei a manter contato com a Elineuza, que eu nunca deixei de manter contato com ela. E eu disse, olha, Elineuza, agora é uma questão de honra, eu vou terminar o livro. E a Elineuza disse, olha, Reis, eu não tenho condição de participar de nada. Em função da situação, né, de fragilidade, tu não te preocupa com nada. Com nada. Tudo vai sair por minha conta. Conta essa parte... Não te preocupa com nada do livro. O livro é um compromisso meu com o Djalma. E eu comecei a realmente me dedicar a esse livro de corpo e alma, para que esse livro... Eu queria que ele fosse lançado o mais rápido possível, né? Para que as pessoas não caíssem no esquecimento. Né? E graças a Deus a gente conseguiu terminar o livro. Muito trabalho, muita gente também ajudando, né? Queria destacar aqui a participação do Carlos Nina, que assina também o prefácio junto comigo desse livro. O Zé Carlos Soeiro, que é o irmão do Albino Soeiro, que fez a parte de revisão junto comigo. Enfim, muita gente que contribuiu. Cordeiro Filho, o chargista, né? Oliveira, que fez a charge da capa do livro. E a Mega, que participou de todo o projeto gráfico da editora MEI, que se responsabilizou pela impressão do livro lá em São Paulo. Enfim, é muita gente envolvida numa obra dessa, né? E a gente tem que agradecer. Ok, como tá bem pesado para você e para mim também, a gente vai só fazer um intervalinho, vou deixar o Reizinho tomar uma água aqui, a gente toma uma água, respira um pouquinho mais fundo e a gente volta para continuar falando. Só um minutinho, a gente volta já já.
Já estamos de volta conversando aqui sobre o lançamento do livro Órfão Jornalista, do jornalista Djalma Rodrigues, que faleceu recentemente, e que vai ser lançado neste sábado na livraria a partir das 19 horas, se eu não me engano, não é isso? 19 horas. A partir das 19 horas eu estou conversando aqui com o editor dessa obra toda e o principal incentivador, vamos dizer assim, do resultado desse trabalho, que é também o escritor Nonato Reis. A gente fica muito emocionado porque falar de amigo assim, de uma morte tão recente, a gente fica meio... Mas a gente vai levar sim, vamos pegar outra vibe. Esse livro aqui é cheio de histórias, não é isso que você está falando, da vida dele e tal e tal. Isso. Tem alguma assim que você diz assim, essa aqui é legal de verdade? Porque o Djalma, ele foi diretor da Câmara por 21 anos, diretor de comunicação da Câmara. E ele participou ativamente de todo o processo político na Câmara que envolvesse os presidentes, né? E, enfim, inclusive todas as eleições de presidente. E tem uma história que é com João Evangelista. O Evangelista, em 92, ele chamou o Djalma. João Evangelista, o que foi deputado? João Evangelista, que deputado já falecido, pai do deputado Neto Evangelista. Chamou o Djalma e queria que o Djalma se engajasse na campanha dele, né, para a presidência lá da Câmara. O Djalma, na época, ele era diretor de comunicação na gestão do Deco Soares. Aí o Djalma disse, olha João, eu não posso te responder assim, de pronto, porque eu trabalho com o Deco Soares, tenho um compromisso com ele. Então, só se o Deco me liberar para fazer esse trabalho contigo. Não tem problema, o Deco está comigo. Aí o João Evangelista ligou para o Deco liberou o Djalma. Enfim, e aí começa esse processo de articulação da candidatura do Evangelista. E já na reta final, e era uma disputa muito acirrada, porque do outro lado o adversário era o Tadeu Palácio, que tinha o apoio do ex-prefeito Jackson Lago, tinha o apoio de 16 vereadores, entre os 21 tinha subscrito a candidatura do Tadeu. Tinha o apoio da Conceição Andrade, que era a prefeita, o Jacques tinha elegido a Conceição Andrade, que era a candidata dele. Então era uma tarefa quase impossível. Era uma tarefa muito difícil. E já na reta final, a coisa realmente é muito complicada. O Djalma vai participar de um congresso lá em Foz do Iguaçu, no Paraná, congresso de vereadores. E o Evangelista leva o Djalma e leva todos aqueles vereadores que estão apoiando, né? Enfim, foi um ato político aquilo ali. E o Tadeu também leva seus vereadores. E entre os vereadores do Tadeu estava o vereador Manga, que era considerado da tropa de choque. Sim. Né? E um dia o Djalma senta numa mesa com o vereador Manga. O Djalma era muito bem relacionado com todos os vereadores, se dava muito bem com o Manga. Os dois estão sentados numa mesa, tomando refrigerante e tal, e o Djalma chega e diz pro Manga, Manga, o que é preciso para te vir para te apoiar o João? Ele era do outro lado. Do lado do Tadeu. Aí o Manga, isso é a descrição do Djalma, eu não estava presente, né? Estou só reproduzindo. Claro. E o Manga chega para Djalma e diz, olha, vai depender das articulações aí, se eu for compor a mesa, parte da mesa diretora, como vice-presidente, né? Só isso. Eu posso apoiá-lo. Aí Djalma começa o blefe, né? Djalma disse, olha, o João Evangelista me indicou para fazer essas articulações. Imagina, disputa de cargo, né? E não tinha coisa nenhuma, né? Aí então você é a pessoa certa. Olha, eu vou conversar com o João, né? E amanhã a gente resolve isso. Tá, e quando o Djalma chega no apartamento, meia-noite liga pro João. Aí conta a história pro João. Sim. Não podemos perder esse voto, é um apoio importantíssimo. Isso aqui é o ponto crucial da tua campanha. Aí o João diz, pois marca um encontro com ele amanhã, de manhã, pra gente acertar isso. O João também era muito pragmático, né? Se encontraram no outro dia de manhã e o certo é que o Manga viajou para Foz do Iguaçu como membro da tropa de choque do Tadeu e voltou já como membro da tropa de choque do João Evangelista. E ainda nessa eleição tem uma outra história interessante que é com o Sebastião do Coroado. O Sebastião, o Djalma também era muito próximo, conhecia todo mundo, né? Aí o Evangelista indicou o Djalma para
para conversar também com o Sebastião, que naquele momento era tido como independente. Ele não estava nem para um lado, nem para outro. Estava ali neutro, né? E aí diz que Djalma chega lá e o Sebastião começa lá na tenda. Isso, eu ia perguntar, foi na tenda? Na tenda, lá no Coroado. Sebastião começa a jogar pedra, jogar búzio, né? Lê o momento político, né? E aí Djalma, Sebastião, como é que está a situação do evangelista? Ele disse, rapaz, a situação dele é muito difícil. O negócio está tendendo para o Tadeu. Aí disse, mas o que é preciso a gente fazer para mudar essa história? Precisa de um trabalho muito forte, um trabalho muito bem feito. Disse, pois então, vamos fazer esse trabalho. E o Djalma leva o Sebastião lá para se encontrar com o evangelista para fazer esse trabalho, né? Eu sei que aí a eleição era em janeiro, 1º de janeiro, quando tomam posse os novos vereadores, né? O novo prefeito também. Enfim, e Sebastião, ele prestava uma homenagem para Iemanjá na praia. 31. Que era na virada do ano, sim, né? 31 de dezembro, né? E o Djalma, com medo do Sebastião ser assediado porque isso era, né? Todos eram assediados demais, né, e tal. João Evangelista estava com o grupo dele reunido num determinado local, né? E Djalma conta que escalou 2 seguranças para ficar a paisana, a distância, para não deixar ninguém se aproximar de Tadeu. Sebastião. Eu sei que no final das contas, quando termina lá o culto a Iemanjá, né? Djalma pega o Sebastião, acompanha e entrega lá para o grupo de... Meu Deus do céu! E o resultado, João Evangelista acaba vencendo as eleições, né? Gente, quer dizer, mas foi uma eleição com as digitais do Djalma, né? Pois é, para você ver como esse livro está recheado de bons momentos. E como ele era um personagem importante. Como ele era um personagem importante. Para passar 21 anos na Câmara de Vereadores, passando por tantos presidentes de matizes políticas diferentes, passando de presidente a presidente. Tinha que ter uma articulação igual a de Sebastião, igual a de Sebastião do Coroado. Ele conhecia muito o processo político, né? Aqui é só coisa política, é só memória política? Não, tem a vida dele, né? Tem esses momentos e tem essas coisas assim. Uma parte do livro, acho que a metade do livro é cunho pessoal. E eu acho que tem também uma outra parte importante aí, já na parte do jornalismo, é a parte que ele descreve a presença dele no Jornal de Hoje. O Jornal de Hoje, eu costumo dizer que foi a melhor redação de jornal em São Luís foi a do Jornal de Hoje. Tirando a Imparcial que eu fiz parte, então... Mas por que eu digo isso? Porque, na verdade, quase todos os jornalistas, né, passaram pela redação do Jornal de Hoje. Daqueles medalhões aos iniciantes, né? Passaram por essa redação, e o que diferenciava a redação do Jornal de Hoje é que, em um determinado momento, você tinha ampla liberdade para escrever sobre o que você quisesse. Bom, aí você podia criticar ou o governo ou a prefeitura, porque o jornal ele não era vinculado a nem o governo, nem a prefeitura. Então, isso é tudo que jornalista gosta, né? Até um certo ponto, porque depois de um certo período, o Castelo acabou comprando o jornal, né? Isso. E aí o jornal começou a mudar a sua linha política. Eu estou vendo até uma foto aqui de Udes Cruz. É isso, né? Udes era o irmão do Djalma, né? Teve uma participação muito importante no ingresso de Djalma na profissão. Udes Cruz como meu pai. Como um pai. Foi como um pai para ele, né? Então, gente, olha, assim, a gente não vai contar mais sobre o livro, porque você tem que pegar o livro, comprar e ler. Tá? Esse aqui foi um trabalho, com certeza, gestado com maior carinho. Levou quanto tempo? Muito. Quanto tempo de gestação? Assim? Olha, Djalma passou uns 7 meses escrevendo esse livro. E a parte de edição levou uns 3 meses também. Então vamos botar uns 10 meses, uma faixa quase de 10 meses. Um ano para ser lançado agora, né? Mais ou menos para ser lançado. Se você for pegar do primeiro livro, é um ano de trabalho com muito sofrimento, mas também com muito carinho. E essa forma aqui é a forma que a gente tem de eternizar a memória do Djalma Rodrigues. Então, tá aqui, ó, O Órfão Jornalista de Djalma Rodrigues, é um livro em memória, né? Que vai ser lançado agora no sábado,
dia 14, ali na Livraria Amei do São Luís Shopping. Acho que a gente não pode faltar, né, gente? Né? E para te ter uma ideia do carinho e do zelo com que a gente fez esse livro, eu fiz questão que esse livro ele fosse feito com padrão de qualidade que é feito nos melhores livros, né, do Brasil. Não tem nada melhor do que isso aí, viu? Eu escolhi o melhor papel, entendeu? O melhor formato, a melhor gráfica, a melhor editora. Esse livro, você começa a folhear e você vai ver que é um livro, visualmente, ele é feito com muito carinho e dentro do melhor padrão de qualidade. Visualmente é bom de ver, mas e com o teor certeza nem se fala. vai ser melhor de ler. O teor nem se fala, o conteúdo Olha, é muito melhor. A gente passaria a manhã inteira aqui falando sobre Djalma Rodrigues e teria sempre história, mais do que as que estão no livro, com toda certeza, para falar da vida do nosso amigo. Mas a gente vai deixar que os leitores tomem conhecimento através dessa homenagem que pode ser feita agora, tanto para ele que escreveu, como para você que teve esse carinho, vamos dizer, essa cogestação desse livro com ele, que teve incentivo. Ele com certeza deve estar lá de cima olhando e está aplaudindo agora. Eu acredito que sim, viu? A gente vai aplaudir ele daqui, deve estar muito feliz, e ele vai aplaudir de lá o resultado de um trabalho tão bacana como esse. Eu acho que isso aqui também é resultado de não só de um esforço jornalístico, mas de uma amizade, eu posso dizer. Muito a ver com a irmandade mesmo. Djalma era com o irmão para mim. Com o irmão, né? Então, com o irmão, No dia que eu me despedi dele lá de manhã, eu tive a oportunidade de dizer isso para ele. Djalma, eu sou muito grato por ter te conhecido, por Deus ter me dado essa oportunidade. Né? Você nunca me disse não. Eu falando para ele chorando, né? Você nunca me disse não. Todas as vezes que eu precisei de ti, você sempre estendeu a mão para mim, porque ele, na verdade, não era só comigo, era com todas as pessoas. Ele era uma pessoa muito generosa, de verdade. Todas as pessoas aqui na redação, ele, a gente na redação a gente não conviveu muito, porque eu trabalho de manhã, ele trabalhava de tarde, mas sempre que tinha algum programa, alguma coisa, ele estava participando. Ele era muito legal, ele era generoso, muito vamos solidário. dizer assim, nessa troca de informação. Ele nunca guardava a informação só para ele, né? A informação era democratizada, sempre. Então, é hora de lembrar do nosso amigo e é hora de te agradecer também por ter vindo aqui, por ter nos contado que agradeço a oportunidade. Da história. Aí você vai voltar depois que você tem um livro também Volto que já em vai novembro, ser se lançado, Deus quiser. Né? Ótimo, adoro conversar sobre livro interessante. Eu sou uma leitora assim, meio, vamos dizer, meio voraz. Eu sou meio estranha com livro, eu não posso ficar sem um livro na mão. Tem sempre um livro novo na mão. Tenho que ter um livro na mão. É uma energia diária que eu tenho que ter. E esse aqui vai ser o meu livro de cabeceira agora, tá? Que coisa boa. Então, já sabe, pode fazer o convite ali para aquela câmera, pode convidar todo mundo para participar. Só para a gente encerrar. Convidar a todos, né? Os familiares em primeiro lugar, né? Os amigos, os admiradores, as pessoas que acompanhavam o trabalho de Djalma, as pessoas que de uma forma ou de outra conviveram com ele. Todos os colegas de trabalho, que a gente esteja presente, né, lá na AMEI, no dia 14, às 7 horas da noite, para a gente prestar essa homenagem a esse irmão, né, que é uma homenagem super merecida. Com toda certeza. Querido, muito obrigada mais uma vez. Bom dia para você. Bom dia para você que está aí do outro lado e que sabe que todo dia eu estou aqui te esperando, tá? Todo dia eu estou aqui te esperando, cheia de informação, cheia de notícia, bem cedinho nessa mesa de café, que é muito bom de conversar aqui, que seja lá qual for o assunto, vai ser sempre muito bom de conversar, mesmo quando o assunto não é tão fácil de tratar. Mas a gente vai levando. Tchau e até a próxima.